Boa noite, pessoal de Física Experimental. Em especial, boa noite, turmas 101 e 102. Conforme havia falado para vocês, depois de nós, na live, termos construído o método dos mínimos quadrados para a regressão linear, resta agora vermos um exemplo de sua aplicação. Vamos ver um exemplo, pessoal. Vejamos. Nós temos aqui dados da atmosfera, pessoal. Olha só. Dados de pressão aqui e dados de altitude. Queremos encontrar uma curva que ajuste estes pontos para nós. Bom, e o que nós sabemos, pessoal? A atmosfera, existe um modelo chamado de modelo de atmosfera isotérmica, que que descreve muito bem os dados. É um decaimento exponencial. Basicamente, deixe eu ajustar aqui, nós conhecemos isso, este modelo vem da aplicação da mecânica clássica, a hipótese de que os gases da atmosfera se comportam segundo um modelo de gás ideal. E ainda por cima, pessoal, existe uma hipótese de temperatura constante. Por mais que isso seja complicado, a temperatura varia com a altitude, ainda assim este modelo ele descreve bem os dados da atmosfera. Bom, então nós temos conhecimento que este modelo é muito bom para modelar a atmosfera. Nós queremos uma curva, uma função, pressão, que ajuste bem os nossos dados experimentais da tabela. Esta tabela verde aqui, pessoal. Como nós conhecemos o jeitão da função, vem do conhecimento nosso da física, conhecimento teórico, vamos eleger dois parâmetros livres. Olha só, eu escolhi um parâmetro aqui, um parâmetro P0, vou grifar em verde, um parâmetro P0 e um parâmetro aqui HC, é uma constante, pessoal, duas constantes livres a serem determinadas para ajustar uma curva, para que esta curva capture o comportamento dos meus pontos experimentais, dos meus dados da tabela. Bom, pessoal, há um embrólio aqui. Por quê? Olha só essa função. P é função de H, pressão, função de altitude. Temos parâmetros livres, ok, dois parâmetros livres para serem determinados para o ajuste dos dados. Porém, na live de hoje cedo, o que nós aprendemos? Nós aprendemos isso aqui, pessoal. Nós aprendemos regressão linear.
Regressão linear, pessoal, diz respeito a ajuste dos dados segundo uma reta e não é segundo uma curva exponencial. Não é. Bom, o que fazemos então? Dá para fazermos o seguinte: vamos mudar o formato desta função para uma equação de reta. Podemos fazer uma transformação de variáveis convenientes, uma transformação de variável conveniente para converter a nossa equação exponencial em uma equação de reta. Isso nós já vimos. Façamos isso então. Só um parênteses. Quando nós convertermos para uma equação de reta, aí é partir para o abraço. Entre aspas. É simplesmente usar a técnica mínimos quadrados dentro de regressão linear que nós aprendemos hoje cedo. Então vamos aqui. Venham comigo. Façamos a conversão para a reta. Primeiro passo então. Conversão. Conversão dos dados. Conversão dos dados e da função candidata para ajustar os dados, da função candidata ao ajuste para um gráfico de reta. De reta. Opa, reta. Façamos então a conversão. O que temos? Qual é a função candidata? P é igual parâmetro livre, P0, a ser determinado, e o número de Neper elevado a menos h dividido pelo outro parâmetro livre, HC. Bom, ok. Olha só. Nós aprendemos, se nós temos uma função exponencial, o gráfico original, pessoal, original, P sobre H, deve dar uma curva, uma coisa assim, né? Uma curvinha. Aí, pessoal, se queremos uma reta y e x, quem deve ser o nosso x e quem deve ser o nosso y? Bom, neste caso, o nosso x, mantemos a variável independente original para esta classe de funções típicas, funções exponenciais. Isso nós já vimos. Então, x eu mantenho a variável original. No caso, é o h. No eixo das ordenadas, eu coloco o logaritmo do eixo da variável que
da variável que fazia o papel de ordenada no diagrama original. Então aqui é logaritmo. Log. No caso, pessoal, convenientemente, porque temos o número de Neper, farei aqui o ln para nós. ln de P. Pura conveniência, gente. Então aqui dará uma reta. Ok. Então façamos essa conversão aqui. Y é igual a vezes x mais b. Bom, ok. Levando em conta, lembrando, o y, convenientemente, ele é o quê? ln de P? Aliás, pessoal, raciocinem comigo. ln à esquerda e à direita desta função é por esta razão. Nós aplicamos o ln à esquerda e o ln à direita. E nós chegamos nisso daqui. Estou só relembrando, pessoal. Não farei em detalhes. Bom, então, nesta equação de reta que temos aqui, quem é y para nós? É o ln de P. Vamos raciocinar. Quem é b? B é o ln de P0, pessoal. ln de P0. E mais, quem aqui vai ser o nosso A? Quem será o nosso A? A vai ser menos 1 dividido pelo parâmetro livre, HC. Bom, percebam o seguinte. Parâmetros livres, gente. Nós tínhamos dois. P0, HC, na função original. Agora, já que vamos ajustar reta, nossos parâmetros livres são estes dois substitutos. É o A e o B, pessoal. Dois parâmetros livres a serem determinados. É a mesma coisa. Se você tem A, você vai ter o HC. Percebam, um depende do outro. E se você tem B, o parâmetro livre da reta, você terá o P0. Eles têm aqui uma conexão. Então, tanto faz. Se fizermos regressão com Azinho e Bzinho, teremos depois, no final das contas, os parâmetros livres originais. Ok. Já fizemos a adequação da nossa função, porque tem que ser um ajuste de reta, pessoal. Até aqui tudo bem. Porém, temos que ajustar nossos dados. Por quê, gente? Nossos dados, eles estavam em função do quê? Da pressão e da altitude. Agora, nós precisamos converter os dados, a nossa tabela, que estava pressão e altitude, em Y e em X, gente. Mas o X é ok. O X é simplesmente o H. Olha só aqui este gráfico. O X mantém aqui. É o mesmo H. Então vamos montar uma tabela para o Y e para o H, pessoal. E para o X, na verdade.
que é o próprio H. Então vamos lá. Bom, adicionemos nova lousa, condicionando aqui a tabela. Vamos colar da outra lousa que eu já não me recordo mais aqueles valores. Vamos até copiar aqui. Ctrl C. Precisamos copiar porque memória aqui é algo tipo memória RAM. Pior ainda, porque não necessita desligar energia. Sem desligar energia, ela já vai embora. Acho que deu meio errado meu Ctrl. Tá, Paciência, gente. Bom. Aqui. Ok. Ctrl C. Vamos ver se isso aqui funciona. Deu certo. Copiamos nossa tabela. Façamos aqui, gente, a conversão. Temos que converter agora para as novas variáveis x, y. Façamos aqui nossa nova tabela. Aqui é x. Não, vamos colocar y. No caso, gente, é y dos dados. Y dos dados, o que é? É o ln dessa pressão referente aos dados aqui. Vou deixar aqui propositalmente esse índice D pequeno de dados. Y dados é o ln do P dos dados, pessoal. Então aqui na nossa tabela, e o nosso x dos dados é simplesmente a própria altura, como havíamos conversado. Ok, coloquemos aqui, gente, os valores. Aqui é só fazer ln deste número aqui, 86,046. Façam a conta aí, quanto vale? Não farei esta conta. E aqui mantenho o original, o x é o próprio h. 1344. Aqui está em metros, mas não me preocuparei com isso. Vocês já têm essa indicação aqui. Então aqui é ln de 2,5. 5. 18. Ok. Aqui é 10. 269. Aqui é 18,555. E aqui à esquerda é ln de 7446. Ok para vocês? Pois bem, já temos o y dados e o x dados, pessoal. E o que nós precisamos determinar, pessoal? Como é a nossa reta? Nós precisamos, qual é o problema aqui? Ajustar uma reta. Y é igual a vezes x mais b, pessoal. Precisamos ajustar nossos pontos experimentais a uma reta. Para determinar a reta, é determinar os valores de a pequeno e b pequeno, pessoal.
E o que aprendemos com o método? Olha só, método dos mínimos quadrados. O que nós aprendemos? Método dos mínimos quadrados, pessoal. Nós aprendemos que os parâmetros, que é um vetor, não, uma matriz coluna. Estou com a minha colinha aqui. Uma matriz coluna, pessoal, que nós denotamos por K, ela é igual. Os dados aqui estão em roxo. É igual uma matriz M transposta M original. O inverso disso daqui, o inverso dessa matriz, vezes M, estou colando aqui de uma folhinha, de M transposto, vezes o nosso Y aqui, Y dos dados, uma matriz coluna com Y dos dados. Agora, gente, vamos definir nossas matrizes. Bom, nossa matriz coluna dos parâmetros K, olha só, pessoal, o que contém o nosso K? Contém o parâmetro A pequeno, B pequeno, é o que nós queremos determinar. Esta equação aqui já determina quanto vale o A pequeno e o B pequeno, pessoal, já dentro dessa matriz coluna K. E do lado direito dessa equação, a matriz M contém os valores do X dos dados, e essa matriz YD é a matriz, é uma coluninha, é uma coluna com os valores de YD da tabela. Vamos escrever com calma aqui. Relembrando, gente. Então o K vale isso. Olha só, o número A e B como entradas. A matriz M, pessoal, quanto ela vale? Ela tem que valer o XD e tem que valer um vetor aqui de uns. Qual é a dimensionalidade? É a dimensionalidade, pessoal, da tabela. Vejamos aqui. Quantos pontos tem a XD? Tem 3 pontos, pessoal. YD, 3 pontos também. Vamos, inclusive, copiar convenientemente isto daqui, gente. Vou copiar convenientemente. Bom, vou copiar isto daqui. Ctrl C para outra lousa. Ctrl V. Coloquemos aqui. Agora sim, vamos lá. Ctrl Z. Isso daqui, pessoal, é o nosso Ctrl X. Eu vou só apagar isso daqui, eu não queria escrever novamente. Simplesmente por isso. Isso daqui, gente, é o que? Os valores do ln de P, é o nosso Y dados da tabela. Então, olha só que interessante. Isso é o Y dados.
Percebem? Vamos copiar quem é o nosso x dados. Nós copiamos da tabela. Vocês não precisam nem ter trabalho. Vamos pegar o valor aqui da tabela. Aqui já é o nosso x dados. Ctrl Z, Ctrl C. Ok. Vamos aqui. Aqui é o nosso x dados, gente. Que está aqui. Vamos escrever x dados é igual. Ctrl V agora. Isso, nosso Ctrl V na cara dura. Não vamos nem escrever, não teremos trabalho. Por quê? Porque o físico ou o engenheiro são bichos preguiçosos. Então a gente não quer ter trabalho aqui. Olha só, gente, é uma matriz coluna. O número de elementos é o número de linhas da sua tabela, pessoal. Por isso aqui, nós falávamos lá na live, isso aqui é n por 1, só que n é o número de linhas da sua tabela. No caso aqui, n igual a 3, pessoal. Acho que fica visível para todo mundo. No caso, é 3 por 1. Dá para perceber isso. E esse número de 1s aqui também, gente, é 3 por 1. Essa matriz coluna cheia de números 1. Vamos escrevê-la. Então, a nossa matriz que é cheia de números 1, quanto ela vale? Tem que ter 3 números 1 aqui. Simplesmente isso. Bom, então, como que fica a nossa matriz M, então? M. Bom, ela tem que ter essa coluna inteira aqui, à esquerda, e tem que ter essa coluna do lado direito. Visivelmente, gente. Vamos colocar aqui. O que ela tem que ter do lado esquerdo aqui? É o XD. Vamos escrever o XD aqui. 1, 3, 4, 4, 10, 2, 6, 9, 18, 5, 5, 5. 18, 5, 5, 5. À direita tem que ter 1, 1 e 1. Bom, pessoal, agora acabou o problema. Retornemos àquela lousa. Qual era o nosso problema? K contém os valores de A e B da reta. Percebam, gente. A e B estão encapsulados dentro da matriz coluna K pequeno. Bom, já temos definida a matriz M e já temos a matriz coluna YD, que veio da tabela. O M contém o X da tabela. Está aqui. Então, esta conta agora, vocês façam esta conta. Eu recomendo até utilizarem software para isso. Se só me indicarem a conta, para mim é ok. Vou ensinar esta semana utilizarem software livre para fazerem estas contas com matriz. Não precisarão fazer à mão. Porém, pessoal,
Vou cobrar um primeiro exercício para fazerem a conta à mão, sim, porque a matriz aqui, quando fizerem esta conta, esta daqui, pessoal, esta conta aqui, esta conta em especial, ela dará, deixe-me raciocinar. Vamos raciocinar junto comigo. Vamos ter que ver aqui. Essa matriz, ela tem quantas linhas? Ela tem 3 linhas. Ela tem... Vou raciocinar aqui. Ela tem 3 linhas. Ela tem 2 colunas. A matriz, então, vamos ver. M transposto vezes M. Quanto vale isso? Se eu transpuser essa matriz, pessoal, a matriz transposta valerá 2 por 3, multiplicará uma matriz 3 por 2. Esta multiplicação dá uma matriz 2 por 2. 2 por 2, pessoal. Então, significa o seguinte. Estão vendo? Vocês terão que inverter, por exemplo, esta matriz aqui. Mas essa matriz, felizmente, ela é 2 por 2. 2 por 2. Para matrizes 2 por 2, fica para vocês pesquisarem. Calcular a inversa disso é bastante simples. Tem uma equação muito simples. Vocês podem fazer esta conta aqui dentro, calcular a inversa, depois multiplicam pelo M original transposto e depois pelo seu vetor de dados aqui, y, d. É tranquilo, dá para fazer sim à mão. Mas quem preferir software, ok. Então, eu acabei de mostrar para vocês como se aplica, como você calcula as matrizes e deixa elas prontas para depois fazer a multiplicação. E aí, pessoal, feita a conta, porque lembrem-se bem, nosso vetor K, determinando ele, vocês já terão os valores de A pequeno e B pequeno. Bom, depois de determinar os valores de A e B, vocês poderão plotar a reta Y no eixo vertical, Y e X na horizontal. E olha só a nossa reta, pessoal. Aqui os nossos pontos X e Y da tabela e a nossa reta passando rente, bem rente aos pontos. Não passa exatamente em cima das bolinhas, mas o erro é muito pequeno. Percebam, está quase grudando nos pontos, o que é muito bom. E se vocês fizerem uma conversão destas variáveis correspondentes à reta para as variáveis de pressão originais, no caso o gráfico original, aqui vocês têm também a curva passando bem rente aos seus pontos experimentais, pessoal. Bom, isso é o básico, é o que eu queria mostrar para vocês.
Agora, vocês têm exercício. O exercício de vocês é simples. De posse dos dados de uma tabela, olha só, vocês têm X dados e tem Y dados. Encontre a reta, ache a reta que melhor ajusta estes dados, usando o método dos mínimos quadrados. Usando o método dos mínimos quadrados. Encontrem para mim a equação de reta. Quero isso de vocês. A, B. A reta que melhor ajusta estes dados de tabela, pessoal. É simples. É simplesmente determinar os parâmetros A e B. Eles estarão encapsulados na matriz coluna K. Lembrem-se. E recapitulando, pessoal, se eles estão encapsulados dentro da matriz K, basta fazerem esta conta aqui, aonde YD vocês já têm, pessoal. YD é esta tabela aqui. Olha só, sua matriz coluna já estará definida. E a sua matriz M, pessoal, sua matriz M, já vamos dar o spoiler. O que ela será, sua matriz M? Ela tem que conter, do lado esquerdo, ela tem que conter o seu XD. Tem que conter o seu XD, pessoal. Coloque o seu XD aqui. 0, 1, 2 e 3. E do lado direito é uma matriz coluna repleta de números 1, pessoal. Quantos números 1? Só pode ser 4 números 1. Então aqui tem que ter número 1, número 1, número 1 e número 1. Já dei para vocês de bandeja. K é igual. Olha só, vocês recorrerão a esta equação. K vai ser definido por esta conta, que envolve a matriz M e a matriz YD. Já forneci a vocês. O M vale isso. O YD vale isso aqui, pessoal. Uma matriz coluna aqui. Tá muito fácil. Façam esta conta para praticarem. E é o seguinte, gente. Vou pedir para vocês, façam para mim, de preferência, tentem fazer à mão estas contas. Bom, se não quiserem, não é obrigatório. Podem fazer usando um software de preferência. Não vou deixar isso obrigatório. Estamos na era da informação. Mas, pelo menos, seria interessante vocês verem como se faz a conta da matriz inversa. Se sentirem dificuldade, me escrevam. Eu não dei os detalhes de como fazer contas com a inversa de matriz, essas coisas, mas
Se sentirem dificuldade, me escrevam. A gente discute as dúvidas. Deixarei isso aqui oficial ali na página. Não terá um prazo específico a priori. Uma ótima noite a todos vocês. Bom, eu tenho que retornar ao OBS. Agora sim, pessoal. Uma ótima noite. Me despeço aqui. Até mais.